Eu dirijo um ônibus escolar que tem algumas regras estranhas. Se você ainda não viu as partes anteriores do meu relato, assista antes de continuar. O caminhão que me viu estava na minha frente. Como disse, vi as luzes de freio dele. E ao me notar, diminuiu a velocidade até mais ou menos 30 km por hora, me forçando a fazer o mesmo. Eu sabia que o motorista estava planejando algo, mas ainda não tinha ideia do que estava acontecendo. Minhas perguntas foram respondidas logo quando vi uma luz brilhante disparando pela frente do ônibus procurando meus olhos. Mas com a carga de 12 metros atrás do caminhão, isso tornava a precisão necessária para a hipnose incrivelmente difícil. Rapidamente a criatura percebeu que não ia funcionar e parou. Enquanto eu seguia o caminhão, eu e os alunos discutíamos ideias sobre como derrotar essa coisa, até mesmo citando experiências anteriores com veículos grandes como este. Mas à minha direita, acima da floresta, vi algo, praticamente no acostamento da estrada. A mansão. Era pelo menos 20 metros mais alta que a floresta, sem falar na largura. Não sei como descrever o edifício. Olhando para a mansão, me veio uma ideia. Ei pessoal, os donos da mansão são aliados da criatura que dirige o caminhão? Perguntei. Acho que não, respondeu Ângela. Raramente os vejo interagir e se fazem isso, costumam não se dar bem, embora não sejam tão agressivos quanto conosco. Ah, muito bom, falei. Você vai fazer os donos da mansão atacarem o caminhão? Ouvi Tommy perguntar. Exatamente, respondi. Ah, ok, mas fique o mais longe possível do caminhão, para que eles não vejam você também, respondeu Tommy. Ok, concluí. Apaguei os faróis do ônibus quando estávamos a cerca de 150 metros de distância da mansão. O motorista do caminhão olhou para nós através do espelho por alguns segundos. A luz de seus olhos iluminou a cabine, como se o motorista estivesse tentando dizer: eu sei que você ainda está aí, idiota. À medida que nos aproximamos lentamente da mansão, deixei o ônibus desacelerar para que pudesse me distanciar do caminhão. Não toquei nos freios para não ser ouvido pelo motorista. Ele sabia que eu estava atrás, mas não a qual distância. Uma vez que fiquei a cerca de 60 metros de distância, o ônibus desacelerou para 3 km por hora. Puxei vagarosamente o freio de mão, fazendo com que o ônibus parasse silenciosamente. O caminhão estava alheio ao que eu estava fazendo e ainda avançava, muito devagar por algum motivo. Todos pegamos nossos óculos de sol para proteger os olhos do que estava para acontecer, prontos para colocá-los a qualquer momento. No momento em que as luzes do caminhão atingiram a estrada em frente à mansão, aconteceu. Por uma fração de segundos, vi a luz com força total. Minha visão já estava sendo obstruída por manchas, como se eu estivesse olhando para o sol por vários minutos. As luzes enxamearam o caminhão como abelhas que tiveram sua colmeia perturbada. Enquanto os proprietários da mansão estavam distraídos, coloquei o ônibus em marcha ré e pisei no acelerador. O som do motor chamou a atenção da criatura do caminhão, mas ele não conseguiu dar a volta ou dar ré muito rápido por causa da carga que carregava. Então, acabou tendo que avançar para fugir dos donos da mansão. Agora que o caminhão tinha ido embora, voltei a ir para frente e continuei descendo a estrada, embora não muito rápido para não alcançá-lo. Diminuí ainda mais para que eu pudesse ter visão melhor da mansão, agora vazia. À frente da mansão tinha paredes de madeira com uma base de concreto. Havia um buraco na frente que dava para ver muitos quartos do mesmo tamanho com uma janela nas paredes. Cada cômodo era iluminado por lâmpadas em um lustre. As salas tinham uma grande variedade de objetos, alguns normais, outros estranhos e até perturbadores.
Um dos cômodos parecia uma cozinha, outro um quarto. Um estava completamente cheio de uma pilha de fios, outro era uma cela de prisão, outro tinha dezenas de gatos pretos dentro e o chão coberto de coisas com cabeças de boneca. A sala cheia de gatos me fez parar o ônibus. Por que tem uma sala cheia de gatos? Perguntei aos alunos. Uma sala cheia do quê? Eles têm gatos? Tommy, que estava sentado atrás de mim, perguntou. Acho que nunca demos uma boa olhada na mansão antes. Essa é a primeira vez que alguém conseguiu distrair os donos. Outro aluno respondeu. Puxei o freio de mão e saí do meu assento. Quero olhar melhor a sala dos gatos, falei aos alunos. Vá em direção daquela janela, respondeu o mesmo aluno de antes. E estacione o ônibus ao lado dela, Angela acrescentou. Espera um pouco, qual o seu nome? Perguntei ao aluno anônimo. Ah, eu sou o Joseph, ele respondeu. Ah, tudo bem, bom saber. Então fiz o que Joseph disse. Posicionei o ônibus de forma que as portas ficassem bem próximas à janela do quarto dos gatos. Era gato por toda a parte, muitos desnutridos e vasculhando a própria urina. Havia uma montanha literalmente feita de merda no centro. Abri a porta do ônibus, peguei algumas pedras no chão e joguei na janela de vidro do cômodo. Eu podia ter usado a arma, mas não queria desperdiçar nenhuma bala ou atrair qualquer atenção indesejada. Tommy, Angela e outros alunos vieram ajudar. Uma vez que o vidro trincou, continuamos jogando até que criamos um buraco grande o suficiente para os gatos passarem. Assim que eles perceberam isso, correram para a liberdade. O que quer que eles se metessem nessa floresta era um destino melhor do que com os proprietários da mansão. A sala dos fios ficava perto do cômodo dos gatos, com a cela da prisão entre as duas. Aproximei-me para investigar. Eu provavelmente conseguiria alguns milhares de reais por todo aquele cobre, hein? Falei aos alunos. Será que conseguimos alguma coisa? Perguntou Tommy. Vou dar um pouco a cada um de vocês por me ajudar a pegar, tá? Mas vou ficar com a maior parte. Falei. Também pedi ao restante dos alunos que viessem me ajudar a roubar os fios, prometendo uma pequena parte do que conseguisse por eles. Quebrei a janela com a pedra e fiz um pequeno buraco do tamanho de um punho. Sabe, seria muito fácil se alguém entrasse na mansão e... Falei. Não! Os alunos responderam ao mesmo tempo. Ok, deixa pra lá então. Continuamos acertando a janela até que o buraco fosse grande o suficiente para passar por ele. Conseguimos levar todos os fios no ônibus antes que os proprietários voltassem. Os alunos então organizaram os fios quando já estávamos na estrada. Quando estava chegando na parada 5, vi os proprietários voltando. Rapidamente coloquei meus óculos de sol enquanto conduzia o ônibus e dirigia às cegas sob a luz. No entanto, os proprietários não estavam interessados em mim e continuaram indo para casa. Parece que eles atacam apenas aqueles que os incomodam. Eles ainda não tinham ideia de que soltei seus gatos e roubei seus fios. E mesmo quando descobrirem, não teriam ideia de quem fez isso. Cheguei na parada 5 um minuto depois, e Joseph com mais 4 outros alunos desceram. Esse ponto era semelhante ao ponto 4, com casas muito semelhantes também. Eu ainda tinha 7 alunos no ônibus, pois pulei os pontos 2 e 4, e sabia o que tinha que fazer. Regra número 13. O verdadeiro fim dessa estrada se funde com uma estrada maior em uma parada de 3 vias. Se algum aluno ainda estiver no ônibus depois que você passar por todas as 5 paradas, dê meia volta e tente novamente. Continue fazendo isso até que todos os alunos tenham chegado em suas paradas. Você sabe que vai ter que dirigir por essa estrada de novo, né? Perguntou Tommy. Sim, eu sei, respondi. Pelo menos dessa vez você está preparado. Sabendo que tem um ponto de ônibus falso entre as paradas 1 e 2 e que a mansão fica entre as paradas 4 e 5. Isso não muda toda vez que você passa pela estrada, viu?
Ao contrário da estrada da regra 13 e do beco sem saída, Tommy falou. Tudo bem, vou voltar e passar tudo de novo, respondi. Enquanto continuava na estrada, encontrei o caminhão, ou o que restou dele. Estacionei o ônibus ao lado do caminhão para dar uma olhada melhor. Parecia ter batido direto em uma árvore em vez de fazer a curva. As laterais e atrás derreteram parcialmente, fazendo com que a parte de cima desabasse sobre as caixas de madeira em chamas dentro. A carroceria do caminhão estava completamente destruída. Apenas o chassi e o bloco do motor ainda eram reconhecíveis. Nos restos derretidos da cabine, vi o esqueleto carbonizado do motorista. É assustador pensar que ali poderia ter sido eu. Continua. Até a próxima. Obrigado.